Sábado da 18ª semana do Tempo Comum, hoje, festa de São Lourenço, diácono e mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 18ª semana do Tempo Comum, hoje festa de São Lourenço, diácono e mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva ao 12º capítulo do Evangelho de São João, onde o Senhor nos fala a respeito do grão de trigo que cai na terra. Também a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de celebrarmos a festa de São Lourenço Diácono. Sua origem é da Espanha, a região de Huesca. Mas o povo de Roma e a Igreja cristã dos primeiros séculos sempre celebrou com muita intensidade e com muito significado, após, obviamente, a memória dos apóstolos São Pedro e São Paulo, a memória de São Lourenço, como um grande testemunho que o Senhor ofereceu a Roma para a perseverança na fé. Lourenço foi diácono do Papa Sisto II, cuja celebração da memória e do martírio aconteceu há poucos dias atrás. E agora, assim como historicamente aconteceu, dias depois da execução do Papa Sisto, praticamente no dia 9, hoje dia 10, perdão, né? Então, celebramos há poucos dias atrás a memória do Papa Sisto, São Lourenço foi conduzido à morte. Como vai nos falar Santo Ambrósio, numa antiga tradição narrativa dos primeiros séculos, São Lourenço acompanha em maneira mais honrosa o Papa Sisto II no martírio. Em que sentido, Padre Fábio? Por um combate mais intenso. Como assim? O martírio do Papa Sisto acontece de uma maneira cruenta, como todo martírio, porém, em intensidade menos cruenta do que a de São Lourenço, que foi queimado vivo, enquanto o Papa foi decapitado. Essa gradualidade da crueldade da execução acontece por conta da grandeza do testemunho. Não que o testemunho de um tenha sido menor do que o outro, mas o testemunho de Lourenço recolhe uma intensidade de amor maior e uma ousadia maior, porque ele se oferece por amor à Igreja, defendendo aqueles que são da Igreja. Isso nós entendemos bem nas últimas palavras de Santo Ambrósio. Vamos ouvir esse pequenino trecho, que é uma narrativa de Santo Ambrósio sobre o episódio da captura do Papa Sisto e de São Lourenço, quando se dá o contexto. O Papa Sisto tinha sido capturado, estava sendo levado à execução do martírio, e ele se encontra com São Lourenço e travam um diálogo. Então, essa é a tradição
do terceiro século, que Ambrósio conta para a gente, do resgate desse diálogo entre os dois. Papa Sisto, no momento da sua execução, quando está sendo conduzido à execução, e Lourenço, que não tinha sido capturado com ele naquele mesmo instante, e o Papa fala para ele, profetizando o que o esperava mais adiante. E fala exatamente com esse sentido que estávamos apenas comentando. Então vamos ouvir Santo Ambrósio para a gente entender a beleza dessa particular tradição oral que ficou a respeito do martírio de São Lourenço, e para compreendermos o quanto o grão de trigo caindo na terra, de muitos modos, ele pode vir a morrer, mas morrendo dará sempre frutos, como nos fala o Evangelho de hoje. Escreve Santo Ambrósio: ao ver que levavam o bispo Sisto para o martírio, São Lourenço pôs-se a chorar. Não era o sofrimento do seu bispo que lhe arrancava as lágrimas dos olhos, mas o fato de não acompanhar naquele momento junto ao martírio. Por isso interpelou-o nestes termos: onde vais, meu pai, sem que o teu filho te acompanhe? Para onde corres, Padre Santo, sem este teu diácono que sempre te serviu? Tinhas por hábito nunca oferecer o sacrifício sem o ministro. Dá, pois, uma prova de que escolheste um bom diácono, a quem confiaste o ministério do sangue do Senhor, com quem partilhas os sacramentos. Recusar-te-ás a comungar com ele no sacrifício do sangue, agora que vais oferecer-te em sacrifício. Olha que bonito, né? Nunca oferecestes o sacrifício de Jesus, ou seja, a Santa Eucaristia, sem estar acompanhado por um diácono. Agora que vai oferecer a sua própria vida em sacrifício, não vai levar consigo o seu diácono, aquele que sempre te acompanhou, aquele que sempre veio para assistir à oferta do sangue redentor de nosso Senhor, agora que essa oferta acontece sobre a sua própria vida. É lindo o diálogo, né? Como Santo Ambrósio nos escreve, o significado das lágrimas, que é a intensidade de amor de poder estar junto com aquele que testemunha Cristo e que vive Cristo. É a lágrima dos santos, meus irmãos. A lágrima de quem deseja estar no céu. Nós podemos chorar pelos nossos muitos e graves pecados, arrependidos por aquilo que fizemos, e essas lágrimas são justas, porque são derramadas por termos ofendido nosso Senhor. Mas também existem essas outras lágrimas, que são as lágrimas de um amor que deseja antecipar o tempo da participação na graça. Em outras palavras, lágrimas de quem deseja muito estar junto e que está disposto a derramar quantas lágrimas forem necessárias nesse tempo para não ver o Senhor chorando, mas para poder contemplar a alegria no seu rosto, como aquele que nos recebe. Lourenço chorava o desejo de estar com Jesus. Chorava o desejo de estar na companhia de Sisto, que caminhava para o martírio e iria estar com Jesus. Como uma criança pequena que chora dizendo: eu também quero. Não com inveja, não com ciúme daquele que recebe, mas com firme e ardente desejo de acompanhá-lo. Lágrimas que antecipam o desejo do céu, a companhia dos santos. Os santos intercedem constantemente por nós, e quantas lágrimas derramamos por esse anseio pelo céu na nossa vida, por esse anseio em favor da companhia de nossos irmãos que estão na glória. Lourenço anseia tantíssimo estar junto deles. O Papa Sisto respondeu, assim continua Santo Ambrósio escrevendo: não te esqueço, ó meu filho, nem te abandono por um instante, mas deixo-te maiores combates. Eu sou velho e só aguento uma luta ligeira e rápida, mas tu és jovem
e hás de obter um triunfo bem mais glorioso contra o tirano opressor. Logo virás ter comigo, eu te asseguro. Secas essas lágrimas de teus olhos, dentro de 3 dias me seguirás e estaremos juntos na presença do nosso Senhor. Olha que linda, de arrepiar, né? Essas palavras, como Santo Ambrósio conta na tradição do diálogo do Papa Sisto com São Lourenço. O Senhor te preserva vivo. Agora, nesse momento, nós nos separamos porque você irá a combates maiores. E eu já sou idoso, não aguento muito e combato de uma forma mais breve, só uma batalha mais rápida, mais ligeira, porque eu não tenho tantas forças. Mas se nos separamos, é porque o Senhor reservou para ti uma batalha maior. Olha que bonito, né? Como a alegria dos santos de verem que nós não só perseveramos, mas navegamos águas mais profundas, perseveramos em estradas mais longas, buscaremos mais almas para o Senhor. E dessa forma, os 3 dias, olhando a tempística, né, da experiência de vida, em que essa semente, Lourenço, permaneceu na terra até morrer, foi o tempo certo para que a terra fecundasse frutos mais abundantes. Sisto, lançado sobre a terra, morre como semente para gerar frutos. E um de seus frutos é seu diácono Lourenço. Por isso não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, compreender o vigor, a virilidade, a força de um santo, ignorando que outros o precederam e o sustentaram. A fortaleza do nosso caminho de fé passa pela entrega de vida de nossos irmãos e irmãs que nos antecederam ou que caminham conosco. Sisto sempre foi um baluarde, uma coluna forte de fé, ao lado de seu diácono Lourenço, e Lourenço para Sisto foi da mesma forma uma coluna vigorosa. Mas nesse momento, Sisto precede, o anima, e o vigor, a valentia, a virilidade de Lourenço no seu testemunho de fé não o é sem o testemunho de Sisto, sem o testemunho de seu irmão na fé, o Santo Padre, Papa Sisto II. Fantástico. A gente não pode ignorar essas coisas, sabe? Porque, do contrário, começamos a cair numa compreensão equívoca, acreditando que a santidade é a exuberância de um viver nosso, quando, na verdade, a santidade é a grande obra da misericórdia de Deus, que, por meio da Igreja, na sua totalidade, nos sustenta, nos anima, nos impele, nos defende, nos encoraja e nos apresenta. Ou seja, é pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e dos santos do Senhor que nós somos apresentados nos céus. Que nós chegaremos ao momento derradeiro da nossa entrega e, sustentado por suas orações, entraremos na glória dos céus. Assim como o sacerdote, por suas mãos, na hora da consagração, melhor dizendo, na hora da preparação do altar, apresenta o pão e o vinho que se tornarão o corpo e sangue de Cristo. As mãos que nos sustentam na hora da nossa oferta são as mãos da Igreja, dos nossos irmãos e irmãs que nos precederam e que conosco caminham rumo ao céu. Isso é belíssimo. Essa é a beleza da comunhão dos santos. E grande tesouro nós celebramos na nossa fé cristã, católica, apostólica, romana. Continuando o texto, 3 dias depois foi dada a ordem da prisão de Lourenço. Ordenaram-lhe então que levasse os bens e os tesouros da igreja. E ele prometeu obedecer à ordem do prefeito. No dia seguinte, apresentou-se na companhia dos pobres
dos aleijados, dos cegos, de todos aqueles homens e mulheres que recebiam da igreja o amor e o cuidado. Perguntado onde estavam os tesouros que devia ter levado ele, apontou então para os pobres que o acompanhavam, dizendo: eis o tesouro da igreja. Teria Cristo tesouros melhores que estes, acerca dos quais disse: sempre que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim que o fizestes, eis os tesouros que são maiores do que o tesouro do inteiro império. Lourenço apresentou aqueles tesouros e saiu vencedor, porque o seu perseguidor não teve vontade de arrancar-lhe esse tesouro, mas cheio de raiva, mandou que o queimasse vivo e buscou arrancar-lhe a vida, que tão pouco esta pôde ter para si, pois pertence a Cristo. Então, é nesse aspecto que falava no início, quando me referia à intensidade. Ele apresenta, defende e o agressor despreza. Os pobres não foram mortos por causa disso. Foram desprezados. E dessa forma, o Senhor os amou ainda mais e procurou tomar para si aquilo que acreditava ser a punição máxima, dispor da vida do diácono Lourenço. Mas também essa ele não poderia ter consigo, porque pertencia a Cristo. Como nos conta a tradição, São Lourenço foi levado pelos algozes, demonstrando uma grande confiança no Senhor e uma serenidade acompanhada do típico bom humor cristão, que nasce da certeza daquele que sabe que sua causa está nas mãos de Jesus. E quando já estava sob grande sofrimento em meio ao fogo, disse aos algozes que o tempo daquele sofrimento tinha terminado e que era hora de virá-lo, de mudá-lo de posição sobre as brasas. Obviamente, ao realizarem isso, ele definitivamente, ou melhor, ele praticamente faleceu, porque ele estava deitado de costas e foi deitado de frente sobre as brasas, né? Então ali ele falece. Mas o fato de dizer isso, né, e de dizer isso com um louvor ao Senhor, o tempo se completou. O que vocês queriam já aconteceu. Agora é hora de virar-me. Em outras palavras, agora é hora de ir encontrar o meu Senhor. Que essa certeza e, ao mesmo tempo, essa coragem, essa virilidade do coração de Lourenço acompanhe a vida de todos os nossos diáconos, porque hoje celebramos a festa dos diáconos permanentes e transitórios. Que o bom Deus possa abençoar e tornar fecundo o ministério de todos os nossos diáconos no mundo inteiro e que possa nos dar uma porção redobrada do Espírito Santo para que a coragem e o ardor do coração de São Lourenço também aconteça no nosso. E dessa forma nós possamos seguir ao Senhor onde quer que Ele vá, para estarmos com Ele até o fim. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Que nós possamos servi-lo com toda a nossa vida, a exemplo de São Lourenço. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Lourenço, diácono e mártir, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.